Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Time Gospel. Não acredito que você ainda não curtiu a TV Guaratuba. Vai lá rapidinho, dá aquela curtida especial e compartilha com familiares, com seus amigos e abençoe mais vida. O programa de hoje tá bem diferente, por quê? Vocês estão acostumados a só ver mulheres abençoadas, mas hoje é diferente porque nós temos um varão valoroso e abençoado, que é o Aloysio Ramos. Tudo bem, Aloysio? Olá, Késia. Olá, ouvintes do programa Time Gospel. Satisfação estar aqui com você. E, para a glória de Deus, estamos aqui cumprindo o chamado. Obrigado por aceitar o convite. Eu queria que você se apresentasse, um pouco. Eu me chamo Aloysio da Silva Ramos, mais conhecido como Aloysio Ramos, nascido no estado de São Paulo, porém criado no estado de Rondônia, Meu pai, eu muito pequeno ainda, nós nos mudamos para Rondônia, onde meu pai viu uma grande oportunidade de trabalho. Fui criado em Rondônia, família de 7 irmãos, e a base da minha família hoje é de Rondônia. O único maluco na região sul sou eu, O viajante? Desde pequeno. Desde pequeno. E sempre meu pai viajava muito, visitava os amigos, parentes, tanto no Paraná quanto Bahia. E acho que isso está no sangue, Essa questão de estar viajando, conhecendo lugares aí. Já desde 2014 eu saí de Rondônia para buscar um novo horizonte, um novo rumo para minha vida. Não tinha pretensões de estar em Guaratuba, mas os planos de Deus são maiores que o nosso. E hoje nós estamos aqui para cumprir algum propósito de Deus nesse lugar. Você tem filhos? Tenho um casal de filhos, o Pedro e a Sara, deve estar me assistindo agora. Um beijo, papai ama vocês. E então vou morar aqui também, Já amaram o Guaratuba à primeira vista. A Luísa também é lá da DVEC, está lá conosco na DVEC. Desde quando, Luísa? Então, eu desde que foi finalizando essa questão da pandemia, que foi novamente retomando os cultos, Eu senti essa necessidade de estar presente no culto. Foi onde eu conheci algumas igrejas, entre elas a DVEC, e de cara, de pronto, já aquela sintonia de espírito, Nosso querido pastor Rafael nos recebeu ali, com braços abertos, justamente com os obreiros. E já há 8 meses que nós estamos aí trilhando esse caminho novo aqui. Amém. E qual que é a sua formação? Então, na verdade, eu tenho o 1º grau, não tenho uma formação completa. Até mesmo em relação à quiropraxia, foi uma situação meio inusitada, Porque eu não tinha pretensão de ser quiroprata, mas o meu pai teve hérnia de disco. E ele, buscando recursos, encontrou um quiroprata. E num prazo de 1 semana, meu pai chegou de muleta nesse doutor. E após 1 semana de tratamento, meu pai já estava no CTG dançando. Meu pai, em três sessões de quiropraxia, para um cara que ia ser operado de quiropraxia, após 3 sessões de quiropraxia, ele já estava 80% recuperado, e já indo dançar os forró que ele amava dançar forró. E com essa situação, meu pai se interessou em fazer o curso de quiropraxia, me levou a tiracolo, e não queria fazer o curso, mas acabei fazendo. E aí onde começou-se esse processo de amor à prática da quiropraxia. E hoje é uma coisa assim que eu faço por amor. Vejo a recuperação que meu pai teve e eu quero transferir e transmitir isso para os meus pacientes. E faz muito tempo já que trabalha com isso? Então, eu tinha quiropraxia por hobby, não por ofício, E desde 2019 surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com a quiropraxia, Até então eu tenho um projeto chamado Quiropraxia Laboral, Que é aplicado em empresas. E na sequência foi aumentando muito o número de pessoas me pedindo atendimento particular. E quando veio a pandemia, cessou os atendimentos empresariais, mas abriu o nicho de atendimentos particulares. E aí foi deslanchando, as coisas foram acontecendo e hoje nós estamos aí. Então, aproveitando que nós estamos falando sobre a quiropraxia, que é o nosso tema de hoje, vamos entrar sobre isso então. Afinal, o que é a quiropraxia? Então, a quiropraxia ela é uma técnica, ela é uma medicina manual.
né? O nome quiropraxia vem do grego. Então a palavra kiros, né, do grego, quer dizer mãos. Praxia, ou prática, né? Então é a prática das mãos. É uma técnica milenar, né? Só que há 130 anos atrás, os americanos redescobriram a quiropraxia. E nesse andar da carruagem, os orientais aperfeiçoaram, né? Então, assim, a quiropraxia ela consiste em ajuste e relaxamento dos ossos, né? Então, é uma técnica de ajuste e de relaxamento dos ossos. Algumas pessoas meio que se assustam com os estalos, mas é uma coisa que é natural do corpo humano, né? Quando você ajusta alguma articulação, a tendência é que cause algum estalo, algum barulho, isso que dá o... É porque tinha alguma coisa fora do lugar. Nem sempre, às vezes o estalo ele é causado pela descompressão das articulações, né? Quando as articulações elas são deslocadas, ela causa um estalo, por conta do líquido, né, que há entre as articulações. Mas assim, necessariamente não tem que haver o estalo para fazer o ajuste. E com o estalo, existe dor na quiropraxia? Em alguns casos, sim. Alguns casos, sim. É inevitável você perguntar para uma pessoa que já deslocou o braço, na hora de colocar o braço no lugar novamente, não sinta dor, né? Então, infelizmente, algumas manobras não tem como correr disso, que é um processo natural do corpo humano, né? A dor ela é causada, mas ela é uma dor muito rápida, não é uma dor constante, diferentemente do problema. Então, a pessoa quando ela tem um problema, né, de estrutura óssea, ela convive com aquele problema diariamente. E já no processo da quiropraxia, não. Na realização da manobra, há uma dor, né, rápida e pequena, mas há. Só que na sequência, 10 segundos depois, você já não sente mais nada. Sim, é só na hora. Até a quiropraxia não é somente para quem tem dor nas costas, né? Exato, ela é muito abrangente, né? A quiropraxia, ela vai desde da ATM, né, do bruxismo, a uma pisada torta, pessoas que têm pisadas tortas, enfim. Então ela envolve toda a estrutura humana, desde os pés à cabeça, né? Até acompanhando no Instagram, você posta o antes e o depois e realmente tem aquela diferença, né? Sim, assim, as pessoas que nos procuram, geralmente, né, infelizmente o ser humano ele é assim, ele só procura quando realmente está aos 48 do segundo tempo, né? Muito raramente ele vai fazer alguma prevenção disso, né? E como que é a consulta lá? Então, a consulta é bem tranquila. O paciente, como eu falei, geralmente nos procura quando está com algum problema bem elevado. Nós fazemos uma avaliação, feito algumas perguntas, né? A gente tem algumas restrições em relação à quiropraxia, com osteoporose, tem algumas doenças sexualmente transmissíveis que é bom evitar, né? Você fazer. É a mesma coisa de uma massagem, uma drenagem linfática, por exemplo, eles fazem esses questionamentos porque caso a pessoa tenha alguma enfermidade no sangue, com a drenagem ela pode acabar espalhando. Então a quiropraxia também, conforme ela tem alguma enfermidade, isso pode acabar. Então tem sempre uma prévia, uma conversa antes. Exato. Mas é bem tranquila a questão da consulta. E um dos questionamentos, até pesquisando, eles perguntam muito se oferece algum risco, se a quiropraxia tem algum risco. Então, há riscos, sim. Já aconteceu como eu falei, pessoas não serem questionadas e ter algum tipo de lesão, né? Uma fratura recente, a pessoa fraturou a perna, fraturou o braço, a clavícula, não comunica isso ao profissional e ele, na hora de fazer a manobra, pode ser que ocorra novamente, né, um incidente ali. Então, existe algumas precauções a ser tomadas, sim, em relação a isso. E tem idade ideal para iniciar esses tratamentos? Não. Hoje, a quiropraxia ela se tornou tão abrangente que ela vai desde o ser humano até animais. Então, hoje, crianças recém-nascidas com problemas durante o parto, durante a gestação, teve algum acidente na retirada do bebê, ou nesse sentido, então é feito já um acompanhamento e uma correção da estrutura dessa criança, ou até mesmo um senhor de idade. Eu tenho pacientes que têm 86 anos
né? Então, enfim, é uma coisa que não tem limite. E você já pegou algum caso assim bem complicado? Que você teve que fazer mais sessões, assim? Ou que demorou mais tempo? Isso aí é uma coisa meio que comum. Né? A grande questão é essa, né? Eu estava conversando com o nosso prefeito, Roberto Justo, e ele me perguntou, qual é a melhor forma de você evitar a quiropraxia? Eu falei, prevenindo, né? Então, sim, já peguei casos extremos, pessoas que vai acumulando, chegando lá de muleta. Ou chegam lá carregado por amigos, familiares, mas graças a Deus a gente tem êxito, né, um certo conhecimento no que faz e vamos tendo resultados positivos. Na sequência eu vou até depois estar postando algumas fotos, né, para as pessoas acompanharem, mas eu já peguei bastante casos complicados. E para você, quais são as suas maiores dificuldades na área da quiropraxia? É que, infelizmente, como eu falei, a quiropraxia ela entrou na minha vida de uma forma que eu não esperava, né? Mas, além do conhecimento dos cursos profissionalizantes que eu fiz, tem os dom que você vai adquirindo, né? E a maior dificuldade hoje é a forma com que as pessoas abordam a quiropraxia. Muitas pessoas têm um certo receio, um preconceito com a quiropraxia. Então eles confundem às vezes com massagem, eles confundem com tortura, eles acham que quiropraxia é tortura. E até você convencer as pessoas de que a quiropraxia é um benefício, né? Por isso que ela tem crescido, desenvolvido tanto. Então essa aí essa certa rejeição, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem enfrentado. E os pontos positivos de ser um quiropraxista? Eu vou resumir, como eu falo sempre, né? Eu vou citar um exemplo. Uma paciente minha há 6 anos, né, buscou recursos até mesmo no meio religioso, igreja, candomblé, espiritismo, benzedeira, e ela me procurou e que tinha uma dor que ninguém resolvia há 6 anos. E após ela fazer a primeira sessão de quiropraxia, ela saiu do consultório, foi no centro da cidade, depois ela retornou ao consultório e me deu uma bonificação em dinheiro e uma carta, um bilhete escrito. E nesse bilhete ela me agradecia profundamente, porque há 6 anos ela não tinha vida. Ela não dormia, ela não caminhava, ela não tinha vida. E ela falou que daquele momento em diante ela já não sentia mais as dores. Hoje ela, o esposo, filha, genro, parentes, são todos meus pacientes. Isso então, que é mais gratificante. Isso para mim, você fazer o bem, ver o sorriso no rosto de uma pessoa, isso para mim não tem preço. Que bom, né? Agora, Luísa, nós vamos chamar, né, um dos nossos patrocinadores, né, para o povo que está chegando agora a conhecer mais um pouquinho de cada um. Você acompanhou aí um dos nossos patrocinadores, Primor Colchões e Estofados. Gente, a Primor, ela que fez esse estofado para nós, nessa poltrona linda e maravilhosa, agora que está aqui fazendo parte dos programas, né, da Andresa, o meu programa Time Gospel também. E você que também precisa renovar aquele estofado na tua casa ou tá acordando com aquela dor nas costas e quer trocar de colchão,
Primor Colchões. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido por toda a equipe lá. E voltando, né, agora já tiramos algumas dúvidas sobre a quiropraxia. Para conhecer mais o seu trabalho, temos que entrar... Quais são suas redes sociais que você mais usa assim para divulgação? Eu sou bem ativo no Instagram, né? As pessoas que quiserem me acompanharem nas redes sociais, Ramos_Aloísio, né? Com S, não com Z. Meu Instagram, meu Facebook, né? Onde eu tenho ali bastante conexão com as pessoas, estou em contato, respondendo. Inclusive, antes de vir para o programa, só em divulgar algumas que estaria aqui com você, né? Já muita gente já começou a me procurar, tirando dúvidas. Então, Ramos_Aloísio. Instagram e Facebook. E também o atendimento que você faz aqui em Guaratuba. Você também faz atendimento nas casas? Ou é só lá no espaço? Aqui em Guaratuba eu concentrei os atendimentos. Atendo ali no Espaço Arnuf. Um beijo à doutora Renata, a toda a equipe do Espaço Arnuf, a Catiel, minha secretária. Aqui em Guaratuba eu atendo no Espaço Arnuf, na Avenida Ponta Grossa, 821, né? Às terças, quintas e sábados. Joinville, às segundas-feiras, a partir de março. E Curitiba, às quartas-feiras. Em Curitiba eu atendo a domicílio. Né? Eu faço um cronograma dos meus pacientes e atendo a domicílio Curitiba. Já Joinville e Guaratuba eu atendo em um espaço local. Então, pessoal de Curitiba que nos acompanha, Joinville também, a Luísa está aí para tirar todas essas dores, né? Verdade. Para destravar tudo aí. Estamos aí. E falando, né, que você contou sobre a DVEC, eu queria saber um pouco mais sobre o seu ministério. Ali, o Ministério de Louvor, a Luísa tem uma voz abençoada mesmo, nos ajuda ali no louvor, como backing, ministrando também. Eu queria que você contasse um pouco sobre o seu ministério, quando começou. Então, em 2007 para 2008, eu me converti, né? Mas eu era um crente convencido, não convertido. Aceitei Jesus em 2007, mas fui me converter realmente em 2009, né? Eu aceitei Jesus no Brasil e me converti na Europa. Morei na Espanha 2 anos, onde eu tive experiências tremendas com Deus naquele lugar. E chegando da Europa, conheci um pastor Helder, e nós viajamos o Brasil durante 1 ano e meio. Então essa questão de itinerante está no sangue, né? Eu cheguei da Europa e nós já fomos fazer missões. E aí eu fui conhecendo o campo missionário, fomos fazendo missões em cidades, estados. Em 2011 eu comecei a ministrar sozinho. E aí eu dei início ao meu ministério de itinerante. 2011, fui consagrado a evangelista em 2013, né, na cidade de Vilhena, Rondônia, pastor João Carlos. E até então, e aí não parava mais. Já fui para a Europa 6 vezes ministrar nas igrejas. Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal. Estamos muito chiques. Até ao lado alguém assim tão viajado. Foram mais de 12 estados do Brasil, centenas de cidades. Então, assim, foram muitas experiências com Deus. Levando a palavra e cantando? Ou só levando a palavra e cantando. Na verdade, eu mais prego a palavra que louvo, né? Engraçado que na minha conversão, eu cantava numa banda secular. Eu fazia parte de uma banda secular. E quando eu cheguei para visitar o meu pai, ele tinha um irmãozinho, bem simplesinho, e ele olhou para mim e falou: Deus me dá uma visão a teu respeito. Só que para mim, naquela época, eu era muito leigo em relação a isso. Deus me deu uma visão em relação a você. Eu falei: legal, o que Deus falou? Deus mostrou você com um violão na mão e a multidão. E eu falei: bacana. Aí você saía de avião e entrava no outro. Falei: opa, fiquei famoso, né? Mas na minha concepção eu estava indo pro Faustão, pro Gugu, né? E daqui um pouco ele olhou para mim e falou: e Deus vai te usar com muita unção e autoridade. Eu falei: esse cara tá louco. Ele estava profetizando na minha vida que eu seria um grande pregador. E para a glória de Deus, tudo que Deus prometeu está se cumprindo na minha vida. E você descobriu que cantava, assim, que tem a voz boa, como diz, desde criança ou foi... Sempre gostei de música, né? Sempre gostei de música. Na época da minha infância, era o Raça Negra, né? Minha família escutava muito ritmo de samba e pagode. E eu falei que eu queria ser 3 coisas:
ou ator de novela, ou jogador de futebol, ou cantor, né? Jogador bateu na trave, ator passou nem perto, né? E cantor e não deu certo por um tempo, né? Mas hoje, para a glória de Deus, nós estamos adorando o Senhor, né? Levando os louvores. Estilo musical, pentecostal ou worship? Eu sou muito eclético. Eu sou do tipo daquele que gosta de palavras cristocêntricas, né? Desde que tudo atraia a glória a Deus, né? Porque o que nós vemos hoje são hinos ou músicas de autoajuda, né? Você pode, você consegue, você é o cara, você é a mulher. Acho que isso não é o objetivo. Os louvores são para a glória de Deus. Porque não é sobre o homem, né? Exatamente, é sobre Deus. Né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E tudo vem do Senhor, né? A nossa alegria, a nossa força, tudo é de Deus. Então não é nada mérito nosso, né? Exato, tudo é dele e para ele. É Deus. E eu queria então que você, né, mostrasse um pouco para nós, um pouco do seu talento agora para o povo que está nos assistindo. Vamos. Louvor aí, solta a voz. Eu quero trazer nessa noite, na minha conversão, eu fui visitar uma igreja, Assembleia de Deus, e o pastor era bem tradicional. E eu não cantava hinos nenhum. O único hino que eu conhecia é esse que eu vou cantar agora, e que fala muito no meu coração sempre que eu ouço ele. Então eu quero compartilhar com você. É o louvor da conversão, então. Exatamente. Bem. Vamos lá? Então escute, porque eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Oh, meu Jesus maravilhoso, és a minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Esse é um louvor lindo, é um louvor antigo. Sim, Tem bastante. Que Deus te abençoe e continue abençoando, né? Sua vida tanto ministerial quanto profissional também, que é de ajuda às pessoas, né? Eu que agradeço a você pelo espaço, pela oportunidade, que Deus continue também abençoando você, a tua vida. Eu queria que tenha alcançado pessoas, tem sido referência para algumas mulheres, né? Amém. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Eu queria que você deixasse uma mensagem até para os que têm medo da quiropraxia primeiro. Eu queria que você fizesse um convite, né? Então, a mensagem que eu tenho para você é que eu vou usar o exemplo do meu pai. Meu pai saiu de Rondônia e veio até Umuarama, no Paraná. Ele rodou em torno de 2.700 quilômetros em busca de uma alternativa. E ele teve resultado. Então você tem uma quiropraxia aqui perto de você. Você não precisa rodar 2.500 quilômetros, né? É só nos procurar ali na clínica Espaço Arnulf, às terças, quintas e sábados. Pare de sofrer dor. Faça uma consulta sem compromisso, agende um horário sem compromisso, tá bom? Nós estaremos lá, vamos fazer uma avaliação. E daí então você vai ver que não é nada disso que às vezes você pensa ou do que você imagina. Quiropraxia faz bem, e encontro você no próximo voo. Amém. Eu até ia perguntar a questão do voo, porque você sempre nos seus stories você coloca lá o aviãozinho, o significado. É que eu estou trabalhando o marketing, né? Então, assim, eu quero ser reconhecido como o comandante da quiropraxia. Então, nós fazemos a alusão do nosso atendimento a um voo,
né? Onde a pessoa está num local que ela sofre com dores e ela vai pegar um voo com destino a uma vida sem dor. E aí Muito a gente legal. vai fazer um voo, recebe ela, enfim, uma coisa inusitada. Muito legal, que Deus abençoe nessa jornada. Muito Ali obrigado. com nós na igreja também tem sido bênção, tanto quanto na sua profissão. Deus te Amém. abençoe, Aloysio. Obrigado. Seja canal de bênção onde estiver, até lá mesmo falando de Jesus, né? Amém. No Amém. seu espaço. E Sempre. para você que nos acompanhou até aqui no programa de hoje, bem legal, né? Bem instrutivo, né? Para você que tinha aquele preconceito sobre a quiropraxia, acredito que você tirou todas as dúvidas. E as demais que quiser tirar, só marcar lá, né? Lá na agenda lá do Aloysio, conversar. Tenho certeza que você vai sair de lá, ó, sem dor nenhuma. Com certeza. E o meu muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Semana que vem tem mais Time Gospel para você. Deus abençoe.